Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos continuar falando um pouquinho dessa matéria maravilhosa que é a matemática, tá? Hoje nós vamos falar sobre MMC e MDC. Eu acho que vocês estão se perguntando, nossa Júlio, o que é um MMC? O que é um MDC? O MMC e o MDC são as siglas de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. E aqui eu coloquei algumas balas aqui que vêm em diversos pacotes para a gente refletir um pouco. Onde que a gente vai utilizar esse mínimo múltiplo comum? Ah, Júlio, eu quero saber o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Qual que é? Eu vou ter que calcular os múltiplos de 4, calcular os múltiplos de 6 e ver. Mínimo é o menor. Vou ver o menor dos múltiplos entre 4 e 6, tá? Não se esqueçam que a gente já teve uma aula sobre os múltiplos muito bacana, muito interessante. Então eu vou me basear bastante nessa aula para mostrar para vocês o que é cada um desses caras. O MMC e o MDC. Olha aqui. MMC, mínimo múltiplo comum. Mínimo vem do menor. Menor múltiplo comum, quer dizer que é igual. Então vamos lá. Dados dois ou mais números, o mínimo múltiplo comum MMC é o menor número que é múltiplo dos outros dois ou mais números. Nesse caso aqui, ó, eu tenho os múltiplos de 3 e 5. Eu vou achar o MMC entre 3 e 5. Tudo bem? Então vamos lá. Os múltiplos, quem lembra me ajuda. Do 3, o 3 multiplica por 0 que dá 0, o 3 multiplica por 1 que dá 3, o 3 multiplica por 2 que dá 6, o 3 multiplica por 3 que dá 9, o 3 multiplica por 4 que dá 12, o 3 multiplica por 5 que dá 15, o 3 multiplica por 6 que dá 18, por 7 dá 21, por 8 dá 24. Parei aqui que eu até cansei. E agora eu vou fazer os múltiplos de 5. O 5 multiplica por 0 que dá 0, o 5 multiplica por 1 que dá 5, por 2 deu 10, por 3 deu 15, por 4 deu 20, por 5 deu 25. Parei aqui. Tem algum múltiplo que, diferente do zero, o zero não vai entrar, certo? Diferente do zero, tem algum múltiplo comum entre eles? Tem. Qual que é o múltiplo comum que você encontrou entre 3 e 5? Qual o número em comum que tem nos múltiplos de 3 que também está presente no múltiplo de 5? Pensa. Isso mesmo. O 15. O 15 está presente tanto nos múltiplos de 3 quanto nos múltiplos de 5. Então quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é o 15. Nossa, Júlio, mas se você continuasse aqui, você teria o 27 e o 30. E aqui o próximo número, Júlio, era o 30. São iguais também, não são não, Júlio? Sim, mas não seria o mínimo, não seria o menor. O 15 não é menor que o 30? Então, nesse caso aqui, o MMC entre 3 e 5 é o nosso número 15. Por que eu estou aprendendo a fazer mínimo múltiplo comum, Júlio? Para isso aqui. Quando a gente for somar as frações, nós vamos precisar calcular o MMC. Neste caso aqui, eu tenho uma soma de 3 oitavos, ou seja, 3 sobre 8, somada a 1 sexto. Como é que eu tenho que fazer? No denominador, eu preciso achar o MMC. Qual que é o MMC entre 8 e 6? Vamos fazer os múltiplos de cor agora. Os múltiplos de 8 é 8, 16, 24, 32, 40. Guarda aí. 8, 16, 24, 32, 40. Vou te falar os múltiplos de 6. Quais são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Qual múltiplo que eu falei que é comum ao 6 e ao 8? Acertou quem falou 24. Então, o 24 é o menor múltiplo comum entre o 8 e o 6. E agora, o que eu faço, Júlio, para continuar fazendo essa adição de fração? Pessoal, nós vamos pegar o MMC que nós achamos, nesse caso é o 24, e nós vamos dividir separadamente pelas duas parcelas, pelos dois denominadores, certo? Então, primeiro, peguei o 24 e dividi por 8. Quanto que é 24 dividido por 8? 3. O resultado, que deu 3, eu multiplico pelo numerador. 3 vezes 3, 9.
Mesmo processo, 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 deu 4. 4 vezes 1, 4. Aqui tem o sinalzinho de mais, eu preservo o sinal de mais. Então, quer dizer que a soma dessa fração é 9 mais 4, 13, 24 avos. Tá ok? Vamos para de baixo. Olha aqui. Agora eu tenho que fazer um MMC entre 2, 4 e 6. Vamos tentar. MMC entre 2, 4 e 6. Os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tá. Os 4. De 4. 4, 8, 12, 16. Beleza. E o de 6. 6, 12, 18. Entre esses 3, 6, 4 e 2, qual o múltiplo que eu disse que é comum? Ou seja, cabe aos 3. É o... Boa! Quem falou 12 acertou. Então, vamos fazer o mesmo processo que a gente fez na questão anterior, porém agora com 3 parcelinhas, né? 12 dividido por 2 deu 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4 deu 3. 3 vezes 3, 9. Como tem um sinal de mais aqui, coloquei ele aqui também. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Então, aqui eu tenho 6 mais 9, 15, com 10, 25. Então, 25 sobre 12 seria, então, a nossa resposta aqui. Beleza? Agora vamos falar do máximo divisor comum, do MDC. O que é o máximo divisor comum? O MDC nada mais é do que o maior divisor que eu tenho entre alguns números. Vamos colocar os divisores do 12, do 36 e do 18 aqui. O 12 eu divido por 1, que dá 12, divido por 2, que dá 6, divido por 3, que dá 4, divido por 4, que dá 3, divido por 6, que dá 2, divido por 12. Ok. O 36 eu divido por 1, que dá 36, por 2, que daria 18, por 3, que daria 12, por 4, que daria 9, por 6, que daria 6, por 12, que daria 3, e pelo próprio 36. Vamos lá. O 18, eu divido ele por quanto? Por 1, que daria 18, por 2, que daria 9, por 3, que daria 6, por 6, que daria 3, por 9, que daria 2, e por 18 aqui. Máximo divisor. Máximo é o maior, tá? Vamos olhar qual que é o maior número comum entre esses 3 aqui. Vamos olhar. Eu achei comum o 1, achei o 2 ser comum também. O 3 também é comum. O 4 não é, porque no 18 não tem. O 6. O 9 não é, não tem. O 12 não. E o 18 também não. Então, o máximo divisor comum seria o 6. Então, o MDC aqui, ó, seria, então, o 6 aqui. Tá bom? Vamos calcular o MDC entre 16 e 36. Vamos ver se a gente aprendeu aqui. Então, os divisores do 16 e os divisores do 36. Do 16 dá por 1, que dá 16, por 2, que dá 8, por 4, que dá 4, por 8, que dá 2, e pelo próprio 16. O 36 por 1, que dá 36, por 2, que dá 18, por 3, que dá 12, por 4, que dá 9, por 6, que dá 6, por 9, que dá 4, por 12, que dá 3, por 18, que dá 2, e pelo próprio 36. Qual que é o maior divisor comum entre eles? O 1 é, o 2 é, o 3 não tem nos dois, o 4, certo? Porque o 6 não tem aqui, então o maior, o máximo seria o 4 aqui. MDC entre 30 e 36. Então vamos lá, os divisores do 30 e os divisores do 36. Do 30 eu tenho 1, que dá 30, o 2, que dá 15, o 3, que dá 10, o 5, que dá 6, o 6, que dá 5, o 10, que dá 3, o 15, que dá 2, e o próprio 30, né? Que daria 1.
Vamos para 36. 36 eu já fiz, Júlio. Vamos copiar então? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, não tem 5 não, desculpa. É 6. 6, 9, 12, 18 e 36. Qual que é o maior divisor comum entre os dois? 6. Então, MDC aqui seria 6 nesse caso. Tudo bem? Fatoração simultânea. Vou explicar para vocês como é que faz a fatoração simultânea. Então, vamos lá. MMC, por exemplo, para MDC. Se eu vou calcular 20, entre 20 e 36, eu coloco 20,36 aqui. Certo? Então, vamos ver aqui. O 20 e o 36, eu começo do numeral 2, tá, gente? Porque se eu dividir por 1, dá o próprio 20 e o 36. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Faço essa linha e coloco 2 aqui. 20 dividido por 2, dá 10. 36 dividido por 2 dá 18. Continuo tentando 2. Coloquei o 2 aqui. O 10 por 2 dá 5. O 18 por 2 dá 9. Nossa, Júlio. E agora? Como é que faz? Agora você vai fazer o seguinte. Dá para dividir o 5 por 2? Não. E por 3? O 3 dá. O 9 pelo menos. O 5 não dá. Mas eu faço agora de 1 em 1 se precisa. Então eu vou colocar 3 aqui. Ficaria com 5 e com 3. Muito bem. Agora eu faço 3 eu já fiz. Vou fazer com 3 novamente. Que isso aqui vai virar 5 e 1. Esse aqui chegou no 1? Ainda não. Então eu preciso continuar o meu processo. Então eu faço aqui, ó. 5, coloco 5 aqui e coloco 1. Agora eu cheguei em 1, então eu acabei. Agora eu faço a multiplicação entre esses termos aqui. Então 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 3 deu 12, vezes 3, 36, vezes 5, 180. Então quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 20 e 36 é 180. Isso é uma outra forma de vocês fazer, tá? Se vocês quiserem adotar essa maneira de fazer, tudo bem. Nós aceitamos também. E ela é bem interessante e ela é bem simples aqui para se resolver também alguns exercícios, tá bom? Pessoal, agora nós vamos fazer algumas situações problemas. Olha aqui. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina a cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Então eu quero saber qual dia que vai coincidir que as 3 máquinas vão receber manutenção. O que eu tenho que fazer? MMC. MMC entre quem? Entre 3, 4 e 6. Vamos fazer desse jeito que a gente acabou de aprender, de fatoração? Então, eu vou colocar aqui 3, 4 e 6. Vou tentar dividir por 2 tudo, tá? Por 2, o 3 não dá para dividir. Não mexo. O 4 dá, vira 2. O 6 dá, vira 3. Bacana. E agora aqui, dá para dividir por 2? Dá. Mesmo que seja só o 2 que é o do meio. Então, aqui o 3 preservou. O 2 por 2 deu 1. O 3 por 2 não deu certo, ficou com 3. Certo? Agora eu posso dividir por 3. E aqui eu tenho 3 por 3 dá 1. 1 não é divisível. O 3 eu divido por 3, que deu 1. Então quer dizer que a resposta aqui é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, 12. Então após 12 dias. Se deu manutenção juntas nela do dia 2 de dezembro, a próxima manutenção aconteceria após 12 dias, que seria 14 do 2 aqui. Certo? Esse de MMC é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Uma indústria de tecido fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que 2 peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Olha que exercício interessante. Eu preciso pensar
em números que eu coloque, que multiplique por 2, por 3, por 4, e esse número dê exato 156 e 234. Eu já sei que o 234 é mais ou menos uns 150% do meu 156. Então, o que a gente pode pensar? Júlio, vamos pensar o seguinte? Vamos pensar que esse pedaço aqui, essa parte aqui vai dar 70 e esse aqui, vamos ver quantos que vai dar. Se eu colocasse 70 aqui, o que seria? 70 vezes, vamos colocar dois pedaços, 70 vezes 2, 140. Então não pode. 71 vezes 2, 142. Não pode. 72, 144. Ainda não. 73, 146. Não. 74, 148. Não. 75, 150. Não. 76, 76 dá 152. Não. 77 dá 154. Não. 78. Então, se eu for cortar com um pedaço de 78 centímetros, aqui dá para me colocar dois pedaços, certo? Porque o 78 vezes 2 dá 156. Vamos pensar no segundo caso, que é 234 centímetros. O 78 atende também? Vamos tentar. 78 vezes 2 eu sei que não dá. Mas eu posso colocar vezes 3. Por quê? Porque 78 vezes 3, vamos ver se dá 234. 70 vezes 3 deu 210. 8 vezes 3, 24. 210 mais 24, 234. Então, a nossa resposta seria que os pedaços teriam que ser de 78 centímetros. Daria 2 pedaços nesse primeiro tecido e 3 pedaços para esse segundo tecido aqui. Ok? Pessoal, essa é a nossa tabela de imagem. Queria agradecer a participação de vocês. Até a próxima. Valeu!